A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 20, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pois é, uma vez que nós fomos iluminados pela palavra de Deus, que nós de fato entendemos verdadeiramente o que significa o livre-arbítrio, nós passamos a escolher de forma consciente, não mais nos escondendo através da nossa cegueira espiritual, porque nós passamos a enxergar, nós passamos a ter discernimento de espírito, nós passamos a entender claramente o que fazer para agradar a Deus ou não. E nós devemos escolher se de fato nós conhecemos a Cristo, se de fato nós entregamos a nossa vida a Ele, se de fato Ele nos domina, se de fato Ele tem o senhorio das nossas vidas, nós devemos escolher fazer a vontade dEle. Não por obrigação, Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós voluntariamente cedamos aos seus mandamentos, a obedecê-lo, porque Ele sabe que o que Ele quer para nós, aquilo que Ele está nos mandando fazer, nos levando a fazer, é o melhor para as nossas vidas. De fato, é a verdadeira felicidade. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, glorificando o Teu santo e bendito nome. Pai, que nesta noite Tu faças aquilo que eu apraz. Eis-nos aqui, usa-nos, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, Pai. Oh, Deus Santo, fala conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Envolva-nos, Deus, com o Teu poder, com a Tua glória, para que nós possamos constantemente entender os Teus propósitos em nossas vidas e que nós passemos a agradá-lo em tudo, Pai. Pai Santo, Pai querido, ajuda-nos sempre a tomar a decisão correta, a fazermos a escolha correta, segundo a inspiração do Teu Santo e Doce Espírito, segundo a revelação da Tua Palavra, Pai. Porque a Tua Palavra é nossa regra de fé e prática. Nós entendemos que a Tua Palavra é a verdadeira fonte de autoridade. A Tua Palavra, nela encontra-se a vida que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele agiu enquanto esteve neste tabernáculo, enquanto esteve entre nós, semelhante a nós, homem em forma de vaso, homem nessa constituição que nós temos, agora nesse momento, Ele esteve entre nós e nos deu exemplo. Foi tentado, estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas não cedeu. Resolveu fazer o que o agrada. Sobre Ele e nele estava o Teu Santo Espírito, assim como está em nós, sobre as nossas vidas. É o Teu Santo Espírito que nos dá esse poder para resistirmos ao mal, que nos dá esse poder para resistirmos às tentações e fazermos o que o agrada, Pai. Senhor, eis-nos aqui, usa-nos segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, irmão Sivaldo, irmã Mari, toda a equipe, todos os pastores, missionários, irmãos que fazem essa programação, que leva a Tua Palavra para todos os cantos deste mundo, através da rede de computadores. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de fazer parte desta obra, que nós sabemos que é Tua, Pai. Continua a abrir os nossos entendimentos, a alargar as nossas tendas, Deus, para que nós possamos sempre estar na posição que Tu queres. Desta posição nós não abrimos mão,
Por isso nós precisamos do teu entendimento, do seu discernimento, Pai. Do teu discernimento para podermos compreender aonde tu queres que nós estejamos no momento que tu determinastes para que nós estejamos. Muito obrigado, nós te agradecemos. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, nós começamos a falar na semana passada sobre liberdade. De fato, quem conhece verdadeiramente o que significa o livre-arbítrio somos nós. O livre-arbítrio, nós sabemos, é um atributo da vontade, mas o homem natural está sujeito à sugestão do mal e de forma inconsciente, sem poder resistir, ele cede às tentações e com isso desagrada ao Senhor nosso Deus. Mas nós não temos desculpas. Não é como o Senhor Jesus fala no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus, no capítulo 15, ele nos diz o seguinte, no capítulo 15, quando ele fala da relação que nós temos, nós, seus discípulos, temos com o mundo, esse sistema pecaminoso que está aí. Ele diz assim no versículo 22, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado? Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Pois é, o Senhor Jesus, ele veio para desmascarar. É claro que a lei dada a Moisés, né, as palavras de vida eterna que foram dadas, sim, lá no Monte Sinai a Moisés, e depois Moisés, de forma inspirada, passou tudo, né, abriu o leque, Moisés percebeu os desdobramentos do decálogo, não é? Escreveu toda a lei que foi dada ao povo de Deus para que o povo de Deus pudesse saber qual eram as verdadeiras intenções de Deus para com ele. Deus se manifestou publicamente dizendo ao seu povo como eles deveriam agir para agradá-lo. Mas aquele povo, dominado por suas paixões, aquele povo resolveu fazer o que agradava a si, demonstrando mais uma vez a sua obstinação, rejeitaram a palavra de Deus. O Senhor Jesus veio, o próprio Deus veio para dar o exemplo. O Senhor Jesus é o Deus encarnado, é o Deus em forma de homem. Isso é um princípio fundamental do cristianismo. É um princípio fundamental do cristianismo. É um dos fundamentos do cristianismo. É termos o Senhor Jesus como Deus encarnado, como disse João. Aquele que rejeita essa revelação de que o Senhor Jesus era o Deus encarnado, esse tem um espírito do anticristo. Então o Senhor Jesus veio para nos dar o exemplo. Ele, como luz do mundo, veio demonstrar, veio exibir as mazelas desta humanidade que está aí. Veio demonstrar essa humanidade que está aí, que eles precisariam se voltar para Deus, buscar o seu Criador, porque só assim eles teriam como se encaminhar rumo à verdadeira felicidade, que é o objetivo de todo homem. O fim último de tudo que nós fazemos e somos é a felicidade. A verdadeira felicidade, a felicidade plena. E essa felicidade, a palavra de Deus nos revela, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Não existe outra fonte. Não existe outro caminho a seguir. Ele é o caminho, a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. Ninguém encontra-se com a felicidade plena sem ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira liberdade que hoje nós, filhos de Deus, temos. Nós temos o discernimento, o entendimento, a iluminação. Sobre nós não cabe mais sugestão maligna. Não cabe mais. Por quê? Porque nós conseguimos discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Agora, se nós somos carnais,
nós vamos ser levados a fazer aquilo que nossa carne deseja. E nós sabemos que a carne milita contra o espírito. A carne milita contra o espírito. O que a carne quer é contrário à vontade de Deus. Então vamos escolher fazer a vontade de Deus. Nós que fomos iluminados pela revelação da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele tem que nos dominar. Ele que tem que nos dominar. Porque o homem obedece àquele que o domina. O homem obedece àquele que o domina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa, nós na semana passada lemos a partir do capítulo 7, mas se nós voltarmos um pouco, não é? E o entendimento, o apóstolo Paulo dá-nos o entendimento do que significa sermos escravos da justiça. O que significa nós sermos escravos da justiça? Significa que nós temos a melhor escolha a fazer. Que não existe outra forma de agir senão conforme a revelação de Deus para as nossas vidas. Nós devemos escolher aquilo que o Espírito Santo nos leva a escolher. Nesse sentido, nós somos escravos. Nós somos escravos. Mas nosso sentido de escravidão é diferente do sentido de escravidão que o mundo prega. É diferente do sentido. Porque nós sabemos que aquela é a melhor escolha para nós. Deus, Ele não nos impõe nada, meus irmãos. Apesar de aparecer na palavra de Deus verbos no imperativo, Deus, Ele não quer que nós façamos nada para Ele que não seja por livre e espontânea vontade. É uma prova do nosso... De forma, se nós demonstramos a Deus que nós fazemos para Ele porque nós o amamos de livre e espontânea vontade, Deus entende que nós entendemos os seus propósitos para nossas vidas. Deus entende que de fato nós estamos livres dessa sugestão maligna, dessa ação maligna que leva o homem para a morte, enquanto Ele nos leva para a vida e vida eterna. Porque é o dom gratuito de Deus, está aqui no capítulo 6, no versículo 23, compara, pois o salário do pecado é a morte. Então, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, hoje eu posso falar nesse sentido, aqueles que entregaram de fato a sua vida a Cristo têm a consciência plena da vontade dele para as suas vidas. Ter a consciência plena do que significa pecar deliberadamente, conscientemente, diferente do homem que está escravizado pelo pecado no mundo. Eles chegam a tratar pecados que nós sabemos que levam à morte como normais. Como normais. Como fatos corriqueiros. Fatos hoje que fazem parte dessa sociedade que está aí, manifesta por ação demoníaca, maligna, manifesta. O apóstolo, nós lemos na semana passada, toda a apreensão que o apóstolo Paulo nos traz sobre as obras da carne, estão manifestas, todo mundo está vendo. Mas existe uma cegueira. As pessoas não compreendem o nível que é de responsabilidade diante dessas cenas deploráveis, diante dessas atitudes deploráveis, diante dessa situação deplorável que a pessoa se encontra diante de toda essa vastidão de desagravos, de agravos, melhor dizendo, de coisas graves diante de Deus. Mas Deus não vai nos tomar por inocentes. Deus não vai nos tomar por inocentes. Porque Ele já abriu o nosso entendimento, Ele já nos iluminou. Quanto mais nós nos aprofundamos na nossa intimidade com Deus, mais responsabilidades nos cabem.
quanto mais nós recebemos de Deus, mais responsabilidades, com maior rigor, Deus vai cobrar de nós. Porque nós não podemos nos comparar àqueles que ainda estão sujeitos a essa sugestão maligna, a essa ação maligna que os leva para a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a nossa recompensa. Nós somos afligidos, nós somos perseguidos, nós ficamos perplexos diante de situações nas quais nós vemos toda a maldade que está mergulhada essa humanidade que está aí. Mas Deus quer o melhor para nós. Nós, que eu digo, no sentido dessa humanidade. Porque não foi por acaso que Ele enviou o Seu Filho para este mundo, para sofrer como sofreu, para morrer por nós, na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não é assim? E aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o verdadeiro batismo que nós passamos. Não é aquela manifestação pública que nós pertencemos a Cristo. Não é simplesmente o momento do mergulhado levantar. É todo o simbolismo que está por trás daquilo. É toda a responsabilidade que a partir daquele momento nós temos de representar a Cristo diante dessa humanidade, porque nós publicamente dissemos que nós pertencemos a Ele. Não é? E há de fato aquele significado espiritual, né? Nós morremos para o mundo e renascemos para Deus. Essa é a verdadeira liberdade que está ao nosso alcance. A liberdade de nós termos a mesma mente de Cristo, de nós passarmos a ver esse mundo conforme o olhar de Cristo. Aquela ação maligna foi anulada de nossas vidas? Sim, anulada. É claro que ela ainda está nesse corpo, como uma memória que não quer ser deletada, ela está nesse corpo, mas está mortificada. Se de fato nós estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus, essa ação maligna está mortificada pela ação do Espírito. Aí nós temos discernimento, nós de fato vemos o que é esta vida. E esperamos a vida que nós teremos, da qual, desde agora, nós temos que demonstrar que temos entendimento sobre ela, que passamos a desfrutar dela desde agora. Desde agora. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, é por isso que o Senhor Jesus disse, né? Sim, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Se de fato nós entendemos o propósito de Cristo para as nossas vidas, nós somos libertos daquela ação maligna, nós não estamos sujeitos mais à sugestão de Satanás. Não, nós entendemos, olha, isso não vem de Deus. Nós passamos a entender porque nós passamos a ter intimidade com Deus. Nós passamos a desfrutar da sua santidade. Da sua santidade. O apóstolo Paulo começa assim, o capítulo 6 da carta aos Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Tudo que nós recebemos foi através da graça. Nós não rejeitamos a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque quando a palavra de Deus nos iluminou, quando nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e nós devemos obedecê-lo porque Ele tem nas mãos o sentido das nossas vidas, o verdadeiro sentido das nossas vidas, e Ele nos leva à verdadeira felicidade.
Nós não podemos rejeitar esse entendimento. Porque se nós rejeitarmos esse entendimento, nós estamos rejeitando a Cristo. E a rejeição a Cristo não tem perdão. Não tem perdão. Nesse sentido, é o que nós entendemos, o que significa pecar contra o Espírito Santo. A pessoa teve a oportunidade, o seu entendimento foi aberto, ela foi iluminada pela palavra de Deus, mas logo, imediatamente, Satanás cega o entendimento, ou depois de um certo tempo, quando entendermos que ainda estamos neste mundo, sujeitos às aflições deste mundo, nós retrocedemos, voltamos atrás, não desconsideramos a revelação inicial e passamos a agir como as pessoas do mundo. Mas sobre nós paira uma acusação terrível, porque uma vez iluminado, Deus não nos tomará como inocentes. E aí? Uma vez iluminados, Deus não vai nos tomar por inocentes, meus irmãos. Ah, mas foi mais forte do que eu. Ah, me enganou. Não, não enganou, não. Não existe tentação que não tenha origem no próprio homem, que não seja comum ao homem. Assim nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, falando sobre isso aos Coríntios, lá no capítulo 10. Depois dele falar os exemplos dados por Israel, os quais nós não deveríamos seguir, a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Nos ensina. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, foi enganado, cedeu às suas paixões, cedeu à sua carne, tomou para si a mulher que não era dele, mandou assassinar o seu marido. Saul, ungido rei de Israel, mas tornou-se arrogante, presunçoso, desobediente, pagou um preço alto, foi rejeitado como rei. Os filhos de Eli foram rejeitados, os próprios filhos de Samuel foram rejeitados. Devemos tomar cuidado. Nós temos essa capacidade, esse poder para controlar os nossos desejos mais íntimos. E Deus leva em consideração as nossas intenções, meus irmãos. Mesmo que nós não tenhamos a atitude, mesmo que as pessoas não vejam o nosso agir de tal maneira que nós sejamos reprovados, mas a intenção para Deus já conta. É por isso que João diz, né? É por isso que João diz que todos nós somos pecadores, porque se a gente não peca de uma maneira, a gente peca de outra. Mas nós temos um diferencial, nós temos o Espírito Santo que nos adverte, que nos ensina aquilo que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos. O Espírito Santo nos lembra os ensinamentos de Cristo. Aí nós nos arrependemos e nós passamos a escolher o que é melhor para nós. O que é melhor para nós. Por um momento nós podemos pensar, né, que aquilo que Deus quer nos forçar, algumas pessoas acham que é forçar, que é ter por obrigação fazer, naquele momento é o pior para nós. Porque nós queremos satisfazer as nossas vontades. Mas com o tempo nós vamos entender, pois é, aquela foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Olha o que eu estou colhendo. Olha o que eu estou colhendo. O melhor para a minha vida, para a vida da minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós fomos iluminados, Deus está nos ensinando.
Deus está nos orientando a rejeitar todas as sugestões malignas, todas as paixões mundanas. Por quê? Porque isso nos faz mal, isso nos leva à morte. Não somente morte física, mas morte espiritual, que é a pior das mortes. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós vivamos uma vida nova. E sabe quem comprova isso? As pessoas que conheciam a nossa vida pregressa. As pessoas que sabiam onde nós estávamos mergulhados. Mergulhados até a cabeça. E elas dizem, fulano de tal não faz mais aquilo que fazia antes, nos rejeita agora, não se entrega mais às bebedeiras, às orgias, não é mais desonesto, não é mais imoral, virou santo. Sim, viramos santos. Eles próprios, através dos seus lábios, comprovam a nossa nova vida. A nossa nova vida. Que responsabilidade, hein? Porque nós não voltamos ao vômito, nós não voltamos à lama depois de estarmos limpos pelo sangue de Jesus, limpos pelo entendimento da palavra de Deus, da revelação do Senhor para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Então passamos a ser escravos da justiça. Meus irmãos, a lei nos condena. A lei condena o homem natural. A lei não é propriedade do povo judeu não, viu? A lei foi dada ao povo judeu como um alerta. Porque aquele foi o povo que Deus escolheu. Aquele foi o povo que Deus escolheu. Mas o que está escrito ali é universal. Serve para todo homem. Agora, nós não estamos mais sujeitos à frieza da lei. Porque nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos obedecendo a lei, porque hoje a lei reside em nossos corações. E nós, deliberadamente, por vontade própria, resolvemos obedecer a Deus, resolvemos fazer o que o agrada, resolvemos praticar a sua justiça. Porque nós sabemos que o caminho traçado pelo Senhor Jesus é o caminho da verdadeira felicidade, é o melhor para nós, nos garante uma vida plena desde agora e nos dá a certeza, a confirmação vai na nossa alma daquilo que nos aguarda. Coisas maravilhosas nos aguardam. O apóstolo Paulo, lembrando Isaías, ele aqui no capítulo 2 da carta aos Coríntios, ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós. Oh glória! Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E se o Espírito de Deus habita em nós, verdadeiramente nós somos os seus filhos. Nós passamos a imitá-lo. Nós passamos a ser como Ele é. Como Ele é. Como Ele é. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém
para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, Deus coloca diante de nós a maldição e a bênção, a morte e a vida. Escolhamos a bênção, escolhamos a vida, para que sejamos felizes. Para que sejamos felizes. Mas não, pastor Jean, o senhor não sabe o que eu passo. Aquela tentação é muito forte. Quando eu lembro dela, chega a ver um gosto na boca. Meu Jesus, você tem poder para subjugar esse mal. Você tem poder para esquecer disso. Por que ficas lembrando? Sabe por que você fica lembrando? É porque você quer, deseja voltar a sentir verdadeiramente aquele sabor. Não faça isso, meu irmão. Sustente-se. Sustente-se no poder de Deus. Você tem capacidade de escolher. Deus está lhe dando escape. Sujeite-se a Deus, porque Deus quer o melhor para você. Você tem esse poder à sua disposição. Ore a Deus, entra na presença de Deus seriamente. Exponha a Deus, de fato, agora, nesse momento, as suas dificuldades. Porque Deus lhe dá livramento. Deus lhe fortalece. É Deus quem faz isso. Nunca mais você vai sentir, nunca mais vai passar pela sua mente essa lembrança em nome de Jesus. Esse gosto nunca mais vai vir ao seu paladar em nome de Jesus. Esteja certo disso. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, versículo 19 do capítulo 6. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade, que leva a distingui-lo dessa humanidade que está aí, desse sistema pecaminoso que está aí. Um homem de forma cega é levado a fazer a vontade da sua carne. Não tem como resistir, meus irmãos. Se não é o poder de Deus, não tem como resistir. É como dependente químico. Se ele não estiver todo dia rejeitando, ele não vai conseguir. Todos nós sofremos tentações, todos nós, ninguém está isento. Mas devemos nos perguntar, qual é a nossa atitude diante das tentações? Nós estamos dando trela? Nós estamos alimentando? Nós estamos aceitando sugestões desse poder maligno que ora nos dominava? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Porque, de fato, nós só entendemos o que é o pecado quando nós entendemos a obra e a pessoa de Cristo. Nós só entendemos o que é o pecado quando nós nos colocamos diante das nossas mazelas como homem, para nós entendermos o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós estamos sujeitos a esta morte. E quem pode nos livrar desta morte? Jesus Cristo. A obra de Cristo é para isso, para nos livrar dessa morte.
estávamos livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se vergonham? O fim delas é a morte. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade e o seu fim é a vida eterna. E o seu fim é a vida eterna. Olha que coisa linda, meus irmãos. O melhor da sua vida não está nessa vida, mas na vida que virá. Mas guarde-se, mantenha-se firmes, vigilantes. Não tenha os joelhos vacilantes, nem a mente dividida. Esteja focado em Deus, na obra que Deus realizou, está realizando e continuará a realizar na sua vida, até que você se torne varão perfeito. Nosso objetivo é nos tornarmos varões perfeitos. À medida de Cristo Jesus, nosso Senhor, como o apóstolo Paulo nos fala, ali na carta aos Efésios, e nessa luta contra o pecado, Nessa luta contra o pecado, aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos, na semana passada nós lemos alguns versículos entre o 15 e o 17. Agora vamos começar a ler do 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Meus irmãos, nós temos plena consciência disso hoje. Nós somos tentados, sim. Nós somos afligidos, sim. Nós somos conduzidos a pecar, a desagradar a Deus, sim. Mas nós percebemos essa luta ferrenha em nós. Nós percebemos. Nós temos discernimento para entender isso. O homem natural não, ele é levado pelas ondas. Ele é como folha seca, caída no chão, que o vento leva para todo canto, mas eu e você que temos o Espírito Santo, não! Nós temos consciência, sim, das nossas provações. Nós temos consciência das nossas fraquezas, sim. Mas nós não estamos sós, nós temos a quem recorrer. E este a quem nós recorremos é o perfeito. Ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para nos conduzir vitoriosamente nele, para alcançarmos a vida eterna. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o imutável, o eterno. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Tenho a compreensão, a medida certa, a verdadeira medida certa. Tenho a compreensão. E sei que a lei de Deus é o melhor para mim. E sei que fazer a vontade de Deus é o melhor para mim. O Espírito Santo não me deixa mentir. O Espírito Santo não me deixa sem testemunho. O Espírito Santo não me deixa sem confirmação. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tentação, desejos da carne, mas nós podemos subjugá-los, nós podemos dominá-los. Nós podemos dominá-los e nós temos a total consciência deles, da existência deles. Nós não menosprezamos, nós não rejeitamos seus ardis, mas nós nos mantemos firmes. Nós nos mantemos firmes com o poder que está sobre as nossas vidas, que é o poder de Deus. Nós podemos escolher agradar a Deus.
Nós podemos escolher agradar a Deus em tudo. Nós podemos escolher agradar a Deus em tudo. Contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Há uma memória, meus irmãos, nesse tabernáculo, nessa carne, nessa composição desse corpo, há uma memória indeletável. Indeletável. É tanto que, quando nós formos para a glória, esse corpo será destruído. E Deus já nos preparou um corpo, né? Como o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, Deus nos preparou um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível, não mais sujeito às deficiências deste. Há uma memória de pecado nesta carne. Essa memória nos acompanha desde Adão, quando Adão pecou, deliberadamente Adão resolveu, Adão escolheu pecar. Ah, não, foi a mulher que o induziu, mentira. Adão pecou porque ele quis. Eva não, mas Adão sim. Eva aceitou a sugestão da serpente, mas Adão não. Adão pecou porque ele queria pecar mesmo. O homem de Deus peca porque quer pecar mesmo. Não é porque alguém enganou. Um demônio, Satanás. A mulher, o homem. Meu amigo, minha amiga. Não, você pecou porque você quis. Você de fato conhece o significado do livre-arbítrio. Você tem consciência, discernimento para entender as sugestões malignas. Você tem. Eu tenho. Que o Espírito Santo de Deus habita em mim e Ele não me deixa ser embromado. Eu só sou embromado porque eu quero ser. Eu só peco porque eu quero pecar. É assim que nós devemos encarar a situação. Mas Deus é fiel, Deus nos dá o escape, Deus nos dá o entendimento, a revelação, a consciência, o discernimento, para que nós possamos escolher aquilo que o agrada. Bom é fazer a vontade de Deus, nos mantenhamos firmes. Nos mantenhamos firmes. Miserável homem que eu sou. Como é bom reconhecer o qual miserável nós somos. Como é bom reconhecer. Não, isso é desejar coisas ruins para si, não, meus irmãos. Isso faz parte da revelação de Deus, do discernimento que Deus nos dá. Entender o nosso lugar, de onde Deus nos tirou. Entregarmos, confiarmos nele, porque ele não nos deixará sucumbir. Nos humilhando diante da presença dele, reconhecendo que ele é o tal, que ele tem poder para nos sustentar, que ele tem poder para nos conduzir vitoriosamente. Nos conduzir vitoriosamente. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, mas o Espírito vence. Todas as vezes que você quiser, que eu quiser, o Espírito vai vencer. Se eu me entregar, se eu me humilhar, se eu reconhecer
que eu preciso de Jesus para não morrer, que eu preciso de Jesus para que eu continuar a viver, para me encontrar verdadeiramente com a vida que Ele tem para mim, e é uma vida eterna. O apóstolo Paulo, já no capítulo 8, ele nos lembra que aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre eles não há condenação. Sobre nós não há condenação. Versículo 6 ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nem pode fazê-lo, meus irmãos. As obras da carne, há uma divisão precisa. Assim como houve aquela separação entre o rico e o Lázaro, há essa separação, obras da carne e obras do Espírito. Mentalidade da carne, mentalidade de Deus. Há essa divisão incontestável. Não tem jeito. E assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Mas do Espírito, quando, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Isso que eu estou dizendo. Esse corpo aqui vai ser, acabei de dizer, esse corpo aqui vai ser destruído. Deus reservou para nós um corpo incorruptível. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça feita por mim e por você? Não, na justiça feita por Cristo na cruz do Calvário, que satisfez todas as exigências da santidade de Deus, que ora e nos cobre. Essa santidade nos cobriu quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e quando nós passamos verdadeiramente a obedecê-lo, a fazer o que Ele agrada, a ter em nós o seu Espírito. A ter em nós o seu Espírito. Muitos justificam, minha vida é dura, minha vida é assim, minha vida é assada. É por isso que eu cedo às tentações, é por isso que eu não venço as tentações, é muita opressão. O apóstolo Paulo nos lembra o que nos espera. Versículo 18, do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais nos animam a persistir, a perseverar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, o que nos aguarda é pela fé, creiam. O que nos aguarda é muito superior, é infinitamente superior. Vamos abrir mão disso por um tempo, segundo os padrões do homem, de satisfação das nossas paixões mundanas, dos nossos desejos carnais. Vamos desagradar aquele que se entregou por nós, aquele que verdadeiramente provou que nos ama, por causa desses momentos. Pai Santo, Pai querido, louvado, engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Senhor, só o Senhor pode nos sustentar. Essa nossa carne sujeita às paixões deste mundo, esta nossa carne que quer nos levar para a morte,
ela não brinca. Mas nós não estamos mais sujeitos a obedecê-la. Ela não tem mais domínio sobre nós, porque em nós tu habitas. Tu nos dás forças, tu nos dás poder para que nós possamos resistir, para que nós possamos fazer o que o agrada. Não é mérito nosso, é pela tua graça que chegou a nós esse tão grande poder. Poder para compreender o que é melhor para nós. O que é a verdadeira felicidade? Essa felicidade está em ti. Essa felicidade é revelada através da tua palavra. Esta felicidade é revelada em nossas mentes. Aqui onde se dá o campo de batalha. Na nossa mente. Mas nós temos a mente do teu Filho, porque nós temos o Espírito dele em nós, que nos faz enxergar este mundo como ele enxergou. E ele mesmo nos adverte, ele mesmo nos anima também. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu, nós vencemos através dele. Nos ajuda, Pai, nesta caminhada. Continua a nos dar o alimento, a bebida, a água, a força, para que nós possamos trilhar os caminhos e alcançar o objetivo da nossa missão determinada por Ti. Que nós sirvamos neste mundo como testemunhas vivas, como pedras vivas, e que nós construamos da forma que Tu queres, sobre o alicerce desse prédio. E esse alicerce é o Senhor Jesus. Que nós coloquemos sobre esses alicerces um edifício bem sustentado, um edifício honroso diante de Ti e diante dos homens, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.